Olá, terceira série do ensino médio. Tudo bem, senhores alunos, senhoras alunas? Aqui é o professor Fábio, você já me conhece, né? Eu sou o professor de educação física de vocês. Eu sou o responsável para manter a aptidão física, o preparo físico de vocês em dias, tá bom? Como vocês podem ver nas nossas aulas, a gente faz bastante exercícios, né? Sai de lá cansados, suados, exaustos. Mas toda essa prática é para um bem maior, um bem maior do seu preparo físico, da sua qualidade de vida, do seu bem-estar. Então, estamos hoje aqui para mais uma videoaula, tá? Primeiramente, venho agradecer ao Senhor por nos permitir mais uma semana de aula, não é isso? E hoje iremos falar sobre subjetividade, grupos e violência, como no caso do grupo chamado de Hooligans, né? Hooligans, tá? Ele é um grupo, né, uma torcida organizada de futebol dos times europeus, tá? E nós vamos destacar esse grupo para justamente, né, chegar a concretizar, né, a compreender melhor o nosso estudo, tudo bem? Como vocês viram na nossa aula antepassada, nós falamos sobre um pouco de subjetividade. Subjetividade, o que é, pessoal? Subjetividade é tudo aquele caracteres, né? Toda a sua característica individual, tá? É a sua personalidade, né? É a sua cultura, é o que mais? Os seus padrões éticos, morais, né? É a sua hereditariedade, a sua herança genética, tá? Tudo isso se constitui em subjetividade. E aí, quando a subjetividade se depara com outra subjetividade que elas não casam, né? Que tem ideias contrárias, acaba criando um certo conflito. Por isso que é muito importante dentro do esporte, de uma competição, de um torneio, de qualquer prática corporal que tenha que seja voltada para a educação física, né? Para campeonatos, etc. Nós devemos ter sempre ética e moral com a gente, né? Saber o que é correto, saber o que é errado, executar. Então, quando vamos dizer assim, um atleta que segue a ética moral, a rígida, se depara com outro atleta que não tem essa característica de seguir o protocolo correto, acaba entrando em conflitos. A mesma coisa acontece com esses grupos de torcida organizada, né? Muitas das vezes a influência vem do próprio time, do próprio torneio, dos próprios jogadores que estimulam a violência, dando entradas violentas em seus adversários, não respeitando, confrontando, xingando, usando palavras de baixo escalão. Então nós vamos iniciar, tá? Mais uma aula. Prepare seu caderno, seu livro, seu lápis, sua caneta e vamos iniciar mais uma aula de educação física. Olá, turma! Olá, terceira série, ensino médio. Pessoal, o professor tá de máscara aqui, tá? Porque o professor tá um pouco, né? Um pouco não, mas tá bastante gripado, tá bom? Espero que vocês consigam ouvir a minha voz, tá bom? E vamos para mais uma aula. Já peço que vocês peguem o livro de vocês da Positivo e abram na página 14. Nós iremos falar de práticas corporais e formação das subjetividades, ok, pessoal? Todas as práticas corporais exigem cuidados, tá, pessoal? Segurança do praticante em maior ou menor grau. Como vocês podem ver, vou tirar um pouco a máscara aqui. Como vocês podem ver, tá? Toda prática corporal, ela é seguida de cuidados. Nós temos a modalidade de skate, né? Onde necessariamente os praticantes devem utilizar capacete, cotoveleira, joelheira, ok? O que mais? Nós temos uma modalidade de prática corporal de judô, jiu-jitsu, onde a gente deve utilizar o tatame, né? Para as quedas, para nossas projeções dos nossos corpos ao chão, e também usamos também o nosso
kimono, né, para proteção corporal, ok? Nós temos boxeadores, né, boxeadores, que também utilizam protetores bucal, né, utilizam também protetores para os órgãos íntimos, né, utilizam luvas para a proteção dos punhos. Então, vocês podem ver que toda prática corporal, né, tem a sua diferença, né, tem o seu perfil, tem a sua subjetividade, beleza? Nós já vamos começar a nossa prática com um tópico na página 15, entrando em campo. Vamos começar a nossa aula, um tópico entrando em campo, na página 15, ok? Vou ler aqui para vocês o parágrafo e aí a gente vai seguindo com o nosso conteúdo. Como podemos verificar que o corpo carrega as marcas de pertencimento a determinado grupo social? Em relação às práticas corporais, quais as consequências positivas e negativas de pertencente ao grupo? Então, pessoal, a gente carrega com a gente, já falei isso para vocês na aula antepassada, né, na aula anterior, que nós carregamos conosco a nossa herança cultural, a nossa herança histórica, ok? E com isso, dentro da nossa herança histórica tem nossas práticas corporais, não é isso? Nós trouxemos o levantamento de peso, que era praticado nos tempos da pré-história pelo homem da caverna, que levantava pedras enormes, né? Carregava troncos enormes. Nós temos a modalidade de arco e flecha dentro das Olimpíadas, que era utilizado pelo homem para caça, né? Para sobrevivência. E isso tudo foi trazido com a gente como forma de herança, ok? Quais as consequências positivas e negativas de pertencer a um grupo? Beleza. Nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. As consequências, pessoal, negativas de se você pertencer a um grupo, vamos começar com as negativas, é que você deve se adequar dentro desse grupo. Muitas das vezes as suas ideias, o seu posicionamento, muitas vezes não será aceitável. Outras vezes, sim, mas nem sempre será aceitável. Por quê? Porque você tem uma subjetividade, né, diferenciada dentro daquelas personalidades do seu grupo. Ah, mas então por que eu estou inserido dentro desse grupo? Porque vocês têm alguns ideais, vocês têm atrações por algumas praticidades, né? Algumas práticas comuns, ok? Com isso você se apropria, né? Você se insere nesse grupo com interesses iguais, né? No entanto, nem todo ser humano é igual, né? Cada qual tem sua particularidade, seu pensamento, seu modo de se expor, não é isso? Já a consequência positiva é que você vai estar dentro de um grupo inserido onde você tem o seu reconhecimento individual e tem o seu reconhecimento coletivo dentro desse grupo. Você tem a sua participação, você é aceitado por esse grupo, né? Você é importante para esse grupo, para o desenvolvimento desse grupo, tanto como esse grupo é importante para você. Então lá dentro desse grupo você vai colocar os seus ideais, você vai se expor, você vai atribuir as suas experiências, vai adquirir experiências novas e etc. Esse é o posicionamento positivo. Vou ler para vocês um poema contra Narciso, tá? De Paulo Leminski. Provoca uma reflexão sobre a relação entre o eu e o outro e sobre o fato de que a vida em sociedade, em constante interação, só faz sentido à medida que nós reconhecemos no outro. À medida que nós reconhecemos no outro. Vamos lá. Em mim, eu vejo outro. E outro, enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente.
centenas. O outro que há em mim é você. Você e você, assim como eu, estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz. Mesmo que estejamos a sós. Um poema bem profundo, tá, pessoal? Mas o que ele apresenta desse poema, professor? Não entendi nada, não sei nem o que ele quis falar. É que você, através de outra pessoa, você consegue, né, descobrir você. Uma coisa de louco, né? Através de outra pessoa, você se projeta em outra personalidade, você precisa de outra pessoa para você apresentar o você para você mesmo. Tem aquele entendimento que as pessoas falam bem assim, que muitas das vezes as pessoas, os seus amigos, lhe conhecem melhor que você mesmo. Pois então, é essa a ideia, né? Muitas das vezes as pessoas veem coisas em você que você pensa que você é daquele jeito, mas na verdade não é, entendeu? Muitas vezes quem está de fora enxerga como que você é, como é a sua personalidade. Porém, você pensa que você tem uma personalidade diferente daquela visão, daquele seu amigo, da sua amiga, do seu colega e etc. Então, turma, legal. Vocês conseguiram compreender lá o poema, a ideia do poema? Espero que vocês tenham compreendido a interpretação do professor. Vamos lá. As subjetividades, grupos e violência, pessoal. O caso de hooligans, né? Hooligans. Vamos falar um pouco desse grupo do hooligans, tá bom? Faz parte da formação das subjetividades o sentimento de pertencer a um grupo, pessoal. As pessoas tendem a se relacionar com outras que têm o mesmo gostos e interesses, como eu já falei para vocês ainda há pouco. Sejam musicais, esportivos, religiosos e entre outros. Vocês podem ver aí na figura abaixo, nós temos o cantor, filho do Fábio Júnior, né, o Fiuk, e ele também tem outros grupos, pessoal, né, ele não participa só, assim, ele não conhece só cantores, né, famosos e tudo mais, ele participa de grupos de corridas, né, de carros esportivos. Vocês podem ver aí na foto o carro dele esportivo aí, né, ok, turnado, ok, e isso se constitui também participar de outros grupos, de outras subjetividades, ok, um exemplo bem simplificado aí dos grupos, ok, de inserção, né, aos grupos. Vou falar um pouquinho de vocês, jovens, né, e seus grupos. Grupo, para a sociologia, pessoal, grupo é um sistema de relações sociais ou, ao senso comum, é o conjunto de pessoas ou coisas dispostas aproximadamente e formando um todo. Muitos jovens, na constituição da sua personalidade, procuram referências sociais que os ajudem a encontrar formas de entender o mundo, ok? Por isso, essa é a principal razão pela a procura de grupos, do jovem se inserir em grupos, ok? Aí nós temos interferências internas e externas em suas escolhas. As interferências internas é dentro do ambiente da sua casa familiar, e as interferências externas são justamente os grupos, os colegas, os amigos, etc. Só um momento. O convívio harmônico e normal, quando o jovem escolhe um grupo com o qual ele se identifica, não concorda com tudo, mesmo gostando de algumas particularidades, como eu já tinha falado para vocês, né? Do grupo, existirão outras com quais não se identifica. Esse é o ponto, as consequências negativas de se inserir em um grupo, tá, pessoal? O jovem, a participar e vivenciar um grupo, com isso, a noção de pertencimento e fortalecimento desse grupo, em outras palavras, você faz parte desse grupo e depende dele, ao mesmo tempo que o grupo também depende de cada um de seus integrantes.
Subjetividades, grupos e violência, é o caso de Hooligans. Então vamos já falar dele, tá, pessoal? Faz parte da formação da subjetividade o sentimento de pertencente a um grupo. As pessoas tendem a se relacionar com outros que tenham o mesmo gostos, interesses, ideias, etc. Que sejam músicas, esportivos, religiosos e entre outros. Vocês podem ver abaixo várias imagens de grupos, né? Grupos de atividades ao ar livre, grupos de dança, grupos de reuniões da igreja, etc. Agora nós vamos falar um pouquinho, entrando já dentro do caso do hooligans, tá? Porém, é um problema quando algum grupo, por conta das suas características, né, e gostos, tentam impor-se em relação a outros cujos interesses são diferentes. Nesse momento, muitas vezes o respeito em relação ao outro é esquecido e casos de violência são registrados. Vocês podem ver na imagem abaixo aí, né, um confronto de torcidas, de times, ok? Isso é quando um grupo não respeita as delimitações, as ideias, os objetivos, a personalidade de outro grupo, ok? Então eles entram em confronto. Os hooligans, grupos de torcedores violentos, tá, pessoal? Presente em diversas torcidas na Europa, além de defender seus times de futebol, incorporam outros preconceitos ligados à política e à religião. Por conta disso, sua presença nos estádios de futebol, tá, é algo que preocupa os organizadores das partidas e campeonatos. Por quê? Quando eles estão presentes, pessoal, né, nos estádios, nos ambientes de futebol, muitas das vezes eles usam, né, de motivos, razões, vamos dizer assim, inexplicáveis para confrontar outros grupos ou até mesmo confrontar a nossa polícia, né? E para realizar suas badernas, para impor a sua violência, a sua contradição, a sua revolta com o preconceito, a política e a religião. Então, por isso que quando eles estão presentes, muitas das nossas autoridades ficam ligados, né, para os seus, para essa torcida organizada, né, pois eles utilizam muitas das vezes de diversos motivos, né, insignificantes para apresentar sua violência, sua revolta, né, com a política, a religião, o futebol, seja o que for. E acaba que isso, né, afeta pessoas que não têm, vamos dizer assim, nada a ver com a história, né? Não tem nada a ver com a personalidade dessa torcida, com a revolta desse grupo, ok? Ou seja, inocente, né? Só um momento. Aproveita para beber uma água, tá? Respira. Faz um alongamento para nós seguirmos com a nossa aula, ok? A UEFA sorteou os confrontos do playoffs que darão vaga na fase do grupo da Champions League. Ao verem as chaves, certamente as forças policiais de vários países europeus ficaram preocupadas, já que muitas equipes conhecidas por terem torcedores violentos, os famosos hooligans, estão no páreo para participar da competição. Então, pessoal, é muito triste, né?
e muito preocupante quando certos grupos desses, como Holling, né, usam das suas malícias, né, das suas interpretações preconceituosas, use dos seus métodos antipolíticos, antissociais, para se manifestar de forma violenta, né, dentro de uma sociedade, ok? Não tendo nenhuma ética, nenhuma moral, nenhum espírito, vamos dizer assim, esportivo, de respeito e etc, ok? Eles acabam passando por cima de todos os princípios, né, do ser humano, de respeito, de educação e etc. Pois para eles isso nada vale. O que vale é a oposição deles, ok? Da forma que eles se apresentam, violentamente, com agressões psicológicas, físicas, né? E etc. É uma pena, porque um campeonato tão reconhecido, né? Tão bonito, na verdade, né? É uma competição muito bonita. O campeonato europeu, né, da Champions League é reconhecida internacionalmente, né? É admirada por todos os amantes do esporte. Eu aprecio muito, mas infelizmente essa competição tem um lado negativo, né? O lado aterrorizante, vamos dizer assim, obscuro, né? O lado escuro que é apresentado, felizmente, por terceiros desses grupos violentos, né? Chamado também como hooligans. Vamos lá. Os 5 confrontos da Champions League, que opõem clubes de campeonatos de menor expressão, chamam atenção nesse quesito. Nós temos aí vários confrontos, tá, pessoal? Esses times são bem difíceis de falar os nomes, tá? Mas vou tentar aqui. Schalke Derbel, né, versus Dinamo, ok? Celtic Eske, né, versus Malmo, né? Basel, né, versus Maccabi. Basel versus Maccabi Tel Aviv. O duelo entre suíços e israelenses deve ferver na questão das torcidas, né? O antissemitismo deve ser a marca e provavelmente haverá punição da UEFA caso sejam flagrados cânticos e faixas com mensagens contra judeus. Olha só o nível que eles trazem de agressão para essa competição, né? Eles fazem canções, criam canções ofensivas, né, pessoal? Ofendendo religiões, políticas, ofendendo grupos sociais, né? E etc. É revoltante, né, pessoal? O sentimento de tristeza, né? Saber que existem pessoas que vivem em prol de fazer a discórdia, né? Nós sabemos que a guerra, desde os nossos tempos atrás, dos nossos antepassados, ela nos levou a muitas percas, né? E isso não atribui nada de positivo na nossa sociedade. Ao contrário, só atribui aspectos negativos. O Basel, né, é conhecido por ter uma das torcidas mais violentas, pessoal, da Europa. Em 2006, por exemplo, os fãs protagonizaram a chamada vergonha da Basileia, quando invadiram o campo na partida que o título do campeonato suíço, né, após o rival FC Zurich marcar o gol da vitória nos acréscimos, que protagonizaram, né, cenas lamentáveis. Eu acredito, assim, pessoal, que pode vir também esse estímulo, né, de violência, de, vamos dizer assim, falta de respeito, falta de ética,
falta de profissionalismo também pode ser estimulados pelos atletas do próprio clube, né? Vocês assistem futebol, vocês assistem outras competições, vocês sabem que muitos dos times às vezes ultrapassam, né, os critérios aceitos dentro de uma partida, como no caso de uma entrada por trás violenta, sem intenção, né, de jogo, apenas para machucar, né, ou lesionar o atleta, né. Muitas das vezes isso é visto pelo interpretador, né, pelo receptor, pela plateia, pelo público, pelo torcedor, como uma forma de raça, né, determinação, mas nós devemos também ter consciência que isso é uma ação violenta, né, antidesportiva. Por isso que é aplicado cartão amarelo, vermelho, né, expulsão e etc. Mas muitas vezes os competidores não interpretam dessa forma, e muito menos os torcedores. Eles interpretam essa ação como se fosse forma de entrega, né, de raça, de determinação. Mas não é por aí, ok? Os danos causados à saúde pelos energéticos são inúmeros, pessoal, como problemas renais, aumento da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, alteração do humor, dificuldade de concentração, falhas de memória, desenvolvimento de estresse. Por que eu estou falando agora? Nós estávamos falando play-off, né, pessoal? Pode colocar time de Holics na fase de grupos das Champions. Por que eu falei agora de energético? Porque muitas das vezes os atletas utilizam também, né, de substâncias, né, para se dopar e se sobressair nas competições. E muitas das vezes isso não é só utilizado pelos atletas, mas também pelos torcedores, né, pelos grupos que seguem esse time. E isso pode ocasionar danos à saúde, pessoal, tá bom? Vocês podem ver aí, ó, dificuldade de concentração. Ele pode estimular também o estresse nessa pessoa, né, e a falta de controle. Talvez o confronto mais preocupante de todos os que irão acontecer nos playoffs, muito por causa da torcida do time sérvio, apontada talvez como a mais violenta de toda a Europa, ao lado do rival da Estrela Vermelha. Então, pessoal, vocês podem ver que lá, né, a competição ela é muito levada a séria, principalmente pelos seus torcedores, que não podemos nem dizer que eles levam a sério a competição, mas sim eles interpretam como fosse uma guerra, né? Não como um esporte, e que naquele caso ali ganhar ou morrer, né? E não é por aí, não devemos interpretar dessa forma, tá? No Brasil, também conhecemos inúmeros casos de violência causados pela disputa do futebol, né? Em nome de seus times, muitos torcedores envolvem-se em situações extremamente violentas, chegando à morte. A formação de grupos sempre foi importante para a humanidade, desde os tempos em que implicava sobrevivência até atuais, em que é essencial para a socialização e a superação do individualismo. Pessoal, o objetivo de formação de grupos não é para demonstrar força, né? Não é para demonstrar, vamos dizer assim, uma resistência política e religiosa, mas sim para você se inserir num contexto social, para você conseguir conviver, interagir com outras culturas, outras pessoas, outros países e etc. Esse é o principal objetivo de formação de grupos, tá, pessoal? Você poder somar experiências, você poder demonstrar experiência para outras pessoas, para outros grupos, né? Levar conhecimentos, trazer conhecimentos e etc. Como tudo, né? Como toda videoaula, nós temos nosso exercício após a nossa videoaula para fixação do nosso conteúdo de estudo, ok? Não deixe de realizá-lo, realizem ele com muito carinho, muita atenção, pois algumas dessas questões ainda podem
serem atribuídas à prova. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico por aqui. Encontro vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.